Então vamos lá novamente. Boa tarde a todas e todos. Vou compartilhar a parte, a leitura do livro Fonte Viva, para a gente começar. Todos estão vendo? Sim. Sim, né? Tá. Então vamos lá. Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Vamos então fazer a nossa prece de início, agradecendo muito a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade do nosso SEAC, que nos dá essa oportunidade de, em companhia dos espíritos amigos, dos nossos mentores, nós temos um espaço onde podemos nos equilibrar, nos acalmar, mas ao mesmo tempo aumentar o nosso conhecimento, a nossa gratidão por tudo que temos, vislumbrarmos o caminho de ajuda ao próximo, que tanta diferença faz no mundo. E que faz essa diferença em nós também, esse crescimento do nosso espírito, essa satisfação, essa felicidade interior de estarmos próximos ao nosso próximo. Que a tarde de hoje seja uma tarde tranquila, alegre, que possamos ter esses conhecimentos, que a Adriana possa se sentir tranquila também, que ela possa passar todos os seus estudos, contribuindo para o nosso equilíbrio e para a nossa evolução. Que a sua paz, mestre querido, possa permanecer conosco por hoje e sempre. Que assim seja. Adriana, a palavra é sua, todos já conhecem, né, Adriana, da nossa casa. Então, fique à vontade, já te coloquei como co-host, caso você queira compartilhar. Obrigada, obrigada, Paula, obrigada a todos que estão aqui e que Jesus esteja conosco nessa nossa abordagem hoje sobre os seus ensinamentos. Todos estão vendo? Tudo certinho? Paula, está vendo? Alô? Deixa eu ver. Paula tá mudo, tá vendo sim? Está todo mundo vendo. Beleza, obrigada. Então vamos começar. Então, o nosso assunto de hoje é uma reflexão sobre o que tem nos acontecido desde o Sinai até
agora, no século XXI, e como a gente pode viver a lei de Deus hoje. Não só a gente tem um histórico, mas como é que essa lei de Deus hoje ela é atual, não é uma coisa do passado. Então, vamos lá. Começando, falando de lei de Deus, de acordo com a nossa doutrina espírita, nós tivemos três revelações divinas, né? As três estão representadas aí. A primeira revelação, ela foi divulgada, né? Foi nos trazida por Moisés, né? Então vamos ver. Então, o que é importante saber? Revelação divina, né? Primeiro conceito que nos coloca é a revelação divina. Então, revelação é uma palavra que tem origem na junção do verbo revelar com o sufixo são, que é de ação, né? Pelo francês revelação. Então, o que é revelar? É tirar o véu, deixar ver, patentear, mostrar, descobrir, né? Então, é uma mostrar algo que já existia, que só não era público ou não era conhecido, mas já existia. Não é uma invenção. É alguma coisa que existia e que foi apenas mostrada, foi divulgada. Então, quando a gente fala de Deus, porque é uma revelação divina, então, revelação de Deus, né? Trata-se de fazer conhecer, por uma inspiração sobrenatural, alguma verdade que já existia. Revelação, ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios, a sua vontade, a princípio no momento da criação e depois por Moisés e os profetas e por Jesus Cristo, e a gente vai ver que não vai se resumir a isso, né? Porque a gente nós estamos enfocando o assunto sobre um aspecto da revelação espírita também. Então, o primeiro, mesmo pelo dicionário, a gente vê que o primeiro foi Moisés, o primeiro revelador. Então, qual foi a revelação que Moisés trouxe? Então, a revelação, quando de origem divina, tem por característica a verdade. Por quê? Porque se for desmentida por fatos, ela deixa de ter origem divina, porque Deus não se engana nem mente. E isso está na Gênesis, no capítulo 1, no item 3. Então, ao longo de toda a análise dessas revelações, a gente tem que considerar que elas são verdade, porque se elas não forem verdade, elas não são divinas. Então, aqui estamos falando de verdades que nos foram apresentadas, né? Foram descobertas, não foram inventadas, elas já existiam. Primeira, Moisés foi o revelador. Por que eu digo revelador? Porque ele não inventou, já existia, né? Moisés, ele apenas apresentou, divulgou essa revelação. Qual foi a época em que essa revelação foi apresentada? Por volta de 1250 a.C., entre os séculos 12 a 11, bem antes de Cristo. E qual foi o método que foi utilizado para apresentar as verdades divinas? A lei. Então, a primeira revelação, ela nos vem na forma de lei. E a gente vai ver por que foi lei. E aí eu coloco assim, semelhante à força, mais ou menos, né? Porque uma lei, hoje, quando a gente fala de lei, a gente entende a lei, entende a necessidade dela. Na época de Moisés, poucos entenderam a necessidade da lei. A maioria seguia a lei por uma questão de ameaça, né? Então, ou você segue, ou você vai sofrer a força da consequência de não seguir, né? Muito diferente do que a gente hoje, da forma como a gente vê a lei hoje, a maioria.
Então, características dessa revelação. Deus, Senhor único, soberano, orientador de tudo que existe, autoritário, punitivo, porque a forma como o povo, né, se conduzia naquela época e com conhecimento pouquíssimo que se tinha, eram praticamente um povo muito primitivo ainda, né, com pouco conhecimento. Então, se não tivesse o poder autoritário, punitivo, a lei não ia conseguir penetrar nos corações. Então, naquela época, Deus era digno de medo, né? Entre aspas, né? Porque era temor a Deus. Na verdade, era temor às consequências da transgressão daquela lei. Porque era um povo muito violento, muito primitivo, e a única maneira de se ter uma compreensão era assim, na base da força. Condição evolutiva em que se encontrava o nosso planeta e os espíritos nele encarnados era muito precária ainda, não tinha jeito. Então, a única maneira de apresentar uma revelação seria dessa forma, não existiria outra. Formato foram 10 mandamentos, ou decálogo. A lei de Deus, que foi expressa no Monte Sinai, é a primeira manifestação divina de conduta moral. Então, o que acontecia? Foi a primeira vez em que o povo conheceu a conduta moral indicada por Deus, divina, né? E não na opinião de alguém. Então, a forma como veio essa revelação foi nessa forma de lei, né? E não na forma de um conhecimento que deveria ser primeiro apreendido, né? Sentido, raciocinado. Não, veio em forma de é isso que tem que fazer. Ponto. Essa é a conduta moral que tem que ser adotada. Porque naquela época não havia outra condição das pessoas absorverem esses conhecimentos. Introduziu as bases da fé, da verdadeira fé, né? Então, como é que deveria ser vivida aquela fé naquele tempo? Seguindo os 10 mandamentos. E pronto, simples assim. Bom, então aí estão os 10 mandamentos. Deixa eu apenas colocar minha lente para a gente conseguir ler, porque está um pouco embaçado. O primeiro deles é: Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, nesse primeiro mandamento, Deus se identifica com o que ele é, quem ele é. E ele diz: Eu que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto. Principalmente por causa dessa parte final. Por isso ele pede para não fazer imagem, porque o povo era tão primitivo que acreditava que a divindade estava na imagem, e não que a imagem era apenas uma representação, eles adoravam a própria imagem. Então, por isso, Deus se coloca como sem imagem e proibindo que se fizesse uma imagem dele, para que o povo não passasse a adorar a matéria, o material, em vez do Senhor Criador, que é o Criador de todo o universo. Nesse momento, ele não fala em universo, ele fala que criou e tirou do Egito aquele povo. Então, ele é um Deus que não existe outro maior do que ele, e o povo, aquele povo vai saber disso. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então, para quê? Para justamente individualizar, unificar. É o Deus único. O nome dele é único. Não é para chamar ele de outra coisa, nem para chamar outra coisa dele. Né? Para, mais uma vez, não confundir. Para que aquele povo primitivo aprendesse o que é a fé em Deus, o Deus único.
Então, ele tem que colocar isso na lei, porque não haveria condições naquele momento de compreender isso. Então, passa a ser assim, olha, indiscutível. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus, e ponto. Não é para discutir, não é para, não pensa, porque não tem como raciocinar e entender isso por enquanto. Tá? Obedece, ponto. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Bom, o que representa esse terceiro mandamento? Hoje nós entendemos que a importância de nós dedicarmos um dia, né, à nossa vida espiritual, ao nosso contato com Deus, às nossas orações, às nossas meditações. Então a gente precisa estabelecer pelo menos um dia. Mas a gente sabe que hoje a gente pode estabelecer qualquer dia, qualquer hora. Naquela época ele precisou colocar isso como uma ordem, porque senão as pessoas simplesmente iam esquecer de dedicar um dia à divindade, à sua fé, à conservação da sua fé, do seu contato com o divino, com o Deus. Então, ele colocou como uma lei, que aí não tem discussão. 4. Então, a partir de agora, ele começa a falar do contato social, sociedade. Então, primeiro, quando se fala em sociedade, é honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, a primeira coisa que ele coloca é justamente a nossa responsabilidade enquanto filhos pelos nossos ascendentes, a nossa família, aqueles que deram origem ao nosso corpo, o nosso pai e a nossa mãe, aqueles que nos educaram, que investiram o tempo nos ensinando, né? Nos preparando para a vida. Porque se não colocasse isso dentro da lei, ninguém ia se sentir responsável pelos seus pais. Não mateis. Por que que precisou fazer isso? Porque o povo era tão primitivo que a vida não tinha muito valor, né? Então tem que ficar claro que é necessário não matar, que matar é proibido no caso, né? Porque senão a quantidade de assassinatos e como se matava, tendo-se em vista que era um povo selvagem, primitivo, precisou se explicitar isso, uma coisa que seria meio que óbvia. Enfim. 6. Não cometais adultério. Mais uma vez, ele está regulando a relação entre a pessoa e o seu próximo, né? Então, a regulação social. Não cometais adultério. Não cobiçarás, né, a família do outro, né? E Adriana, nem desprezarás a própria. Ah, tá ouvindo? tô só te interromper rapidinho. Você consegue? A Paula caiu. Você consegue me colocar como co-host? Senão a gente não consegue Eu acho que admitir as consigo. pessoas. Ela acabou de me avisar aqui que ela está tentando entrar pelo celular. Marta, vou colocar você como. Co-host. Beleza? Obrigada. Desculpa te interromper, tá? Sem problema. Deixa eu ver, desativar esse. Então, agora nós vamos para o 7. Não roubeis, né? Então, esses mandamentos são uma maneira de você é, apenas regular as relações sociais, deixar claro o que não se pode fazer em relação aos outros. Por quê? Muito egoísmo, muita cobiça, né? Muita inveja. É uma maneira de você regular e deixar explícito o que não pode ser feito. Deus disse, não é para pensar. Então, antes de você pensar em alguma coisa, você já sabe que está errado mesmo.
porque é uma lei divina. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O que é isso? Não vamos contar mentiras sobre o outro, não vamos mentir em relação ao outro, né? Aos atos do outro, ao que ele disse ou não disse, né? Então, nunca vai, é uma lei divina, não prestar falso testemunho contra o próximo. Por quê? Porque isso faz com que a sociedade, aquele grupo social, vá se desintegrando. Então, roubar, matar, adultério, tudo isso vai desintegrar a sociedade. Não desejeis a mulher do vosso próximo, quer dizer, além de você não abandonar a sua família, respeite a família do outro também, né? Não desejar a mulher do vosso próximo é uma maneira de dizer respeite a família do próximo. Não cobiça o que a família do próximo. E não abandone a sua. Não cometais adultério. Não cobiceis a casa do vosso próximo. Aí ele começa a falar, ele fala dos bens materiais. Vou voltar um pouquinho. Os bens materiais, a casa, o servo, a serva, são os funcionários naquela época no servo-serva, nem o boi, nem o asno, ou seja, os bens materiais, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. O 10º mandamento ele está diretamente relacionado à nossa inveja. É aquilo que a gente não quer ter igual, a gente quer ter o do outro. É combater a inveja. Então, são os 10 mandamentos. Combatendo principalmente os nossos vícios, né? Ensinando que nós precisamos ter fé. Então, já que a fé não era raciocinada, ela era imposta. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus. E pronto. É assim. A fé, como ela não é raciocinada, ela é imposta. Não precisa entender. É isso. Então, para um povo bem primitivo, é uma ferramenta de ajuste, né? É um caminho para quem não tinha nada. Vamos lá. Aí o tempo passa, o tempo voa, aquele povo primitivo fica um pouco menos primitivo, e aí vem Jesus. Por que eles ficaram um pouco menos primitivos? Porque eles já tinham aqueles 10 mandamentos como uma regra, como uma norma de conduta. E aí a gente vem a terceira revelação, a boa nova. E quem nos traz a boa nova é Jesus. Ele nos convida, né? Ele nos convida. Mas de que forma ele passa essa nova revelação? No século I, ele inaugura um século novo. Por quê? Porque a revelação que ele trouxe foi tão importante que transformou e dividiu a era e passa diante de Cristo para depois de Cristo. Então, houve uma divisão de águas entre o que aconteceu antes da Boa Nova e depois, que foi trazido por Jesus. Então, Jesus conseguiu dividir as eras. E ele utilizou um método muito interessante para nos apresentar essa revelação. Ele utilizou o exemplo de vida dele, parábolas, sermões, tudo isso. E olha quanto tempo ele teve, 33 anos para passar isso tudo, entendeu? E em 33 anos ele dividiu as eras. Tamanha a importância dele. Bom, qual é a característica ou as características dessa boa nova? Então, ele continua com a ideia de que o Deus é único. Mas o Deus único, ele, que era o soberano, era encarado como o rei do universo, ele passa a ter uma posição mais, digamos assim,
mais junto, ele se aproxima mais do povo, né? Porque ele passa a ser o pai de todas as criaturas. Porque ele criou o universo. E ele não criou o universo só para reinar. Ele cria o universo pela sua força geradora de pai. Então, como um pai, ele também é clemente, justo, soberanamente justo, bom e misericordioso, que ama a todos. Então, ele não é apenas o Deus que pune quem não obedece os seus mandamentos. Ele ama, então a punição muda. Não é uma punição de rei, não é uma punição de alguém que está apenas numa situação superior, punindo um subordinado. Não, ele é um pai que está punindo um filho. Por quê? Para que o filho aprenda, né? E ele ama a todos igualmente. Ele não ama mais uns do que os outros, porque um pai não ama mais um filho que o outro. Um pai perfeito, porque Deus é perfeito. Um pai terrestre, como os nossos pais, que são falíveis, pode até amar um filho mais que o outro, mas Deus é um pai perfeito. E ele igualmente, e ele reserva um futuro glorioso de plenitude e paz. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então não é mais temer a Deus, é amar a Deus. Não é temer a consequência de você não seguir um mandamento, e sim aprender com os mandamentos. Os mandamentos passam a não ser uma lei, mas sim um ensinamento. Uma regra que ensina, né? A Boa Nova, ela nos diz que a verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, o reino de Deus. Então, a Boa Nova é o reino de Deus. Sai do material, que era a única coisa que aquele povo primitivo entendia e enxergava, e fala de um reino que não é desse mundo, não é do material. E nesse reino os humildes serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Então, o que acontece? O que passa a ser mais importante é a nossa conduta, né? O orgulho não é uma coisa boa. Então, por isso os orgulhosos serão humilhados, porque eles humilham os outros. Então, é a coisa de você inverter a posição, se colocar no lugar do outro. Os mandamentos, que eram 10, e estava muito difícil da gente conseguir seguir todos eles, ele consegue resumir em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E depois a gente vai ver como é que ele faz isso. É de uma maneira muito simples, como simples é tudo o que ele fez. Na verdade, esses dois mandamentos, se a gente entender, são três, porque amar a Deus, amar o próximo e amar a si. Porque se a gente não se amar, a gente não sabe amar ao próximo. Mas para que nós nos amemos, a gente precisa aprender a amar a Deus. Então, primeiro, amar a Deus. Se fosse colocar a ordem, seria amar a Deus. Se você já sabe amar a Deus, você sabe amar a si, e aí você vai amar ao próximo. A ideia da fraternidade, que não se tinha. A fraternidade era uma obrigação. Aí Jesus traz a fraternidade como um sentimento e não uma obrigação, como era nos 10 mandamentos. A necessidade do perdão e da caridade, que fazem parte da fraternidade, né? Para que nós sejamos perdoados, precisamos perdoar. Então, vamos retribuir o mal com o bem, porque se nós não perdoarmos os males que nos fazem, os males que fazemos aos outros também não terão perdão. Então, o que que Jesus fez? Tínhamos aqui os 10 mandamentos, parte um e parte 2. Parte um fala de Deus, parte 2 regula
as relações entre os homens. Então, o que que ele fez? Pegou a parte um, que foi essa, e transformou em amar a Deus sobre todas as coisas. E a parte 2 ele transformou no amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente fizer isso, a gente consegue seguir os 10 mandamentos tranquilamente, porque a gente não vai matar, a gente não vai cobiçar o que é do próximo, a gente não vai evocar o nome de Deus em vão, utilizar de maneira errada, a gente vai crer em Deus, a gente ama Deus. Se a gente ama Deus é porque nós temos fé, nós acreditamos. Então, nós valorizamos a divindade, respeitamos. E se nós amamos o próximo como a nós mesmos e nós gostamos de respeito, nós vamos respeitar o próximo, naturalmente. Então, resolveu. Então, muito bem. Aqui estão esses dois mandamentos: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Primeiro, o grande mandamento, e o segundo, semelhante a esse, ou seja, quando ele fala que é semelhante, ele está colocando no mesmo nível, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo de 37 a 40. E ele achou que isso ia ser ótimo e suficiente para a gente hoje não precisar estar sofrendo tudo que a gente está sofrendo. Por quê? Se a gente seguisse isso bem, a gente não estaria onde está, né? Com os problemas que a gente tem. Então, qual foi o problema disso? O problema é essa parte aqui, como a ti mesmo. E aí veio a pergunta: nós sabemos nos amar? Amar, nós sabemos amar? Esse é o problema. O nosso problema é amar. A gente sabe amar? Se a gente não sabe amar, a gente não sabe amar a Deus, não sabe amar a si e, consequentemente, não vai saber amar o próximo, porque a gente não sabe se amar. A gente não sabe amar. Essa é a verdade. Depois de 2026 anos, estamos aqui e não sabemos ainda amar, né? E aí, conforme o que ele tinha anunciado, um consolador para nos relembrar os ensinamentos e esclarecer as nossas dúvidas em relação a tudo aquilo que ele falou. E esse ensinamento veio através da terceira revelação, que é o Espiritismo. E quem revelou foram os espíritos superiores. Foi a época em que essa revelação foi feita foi no século XIX, na França. Primeiro livro dos Espíritos foi editado, foi impresso em 18 de abril de 1857. Então, com o lançamento do Livro dos Espíritos, é marcada a terceira revelação, porque foi através do Livro dos Espíritos que foi divulgada a revelação do Espiritismo. Então, primeiro, não foi Kardec que revelou, quem revelou foram os espíritos superiores. Tá? E nessa época a sociedade já não era a mesma que era na época de Moisés e também já não era a mesma que era na época de Jesus. Século XIX, Iluminismo, nós estávamos já diante de algumas boas descobertas científicas. Então, o que aconteceu? Isso influenciou muito no método como foi revelado, porque a revelação do Espiritismo ela nos veio através da investigação científica, primeiramente. Não foi através de uma inspiração, não foi através simplesmente de um enviado, né? Não foi o Filho de Deus que nos revelou. A gente vai simplesmente, através da investigação científica, os espíritos superiores vão reviver a segunda revelação. Características: Deus universal. Não é mais o soberano,
não é mais só o Criador, é mais um conceito. Além de ser o soberano, o Pai, ele passa a ser universal, vale para o universo inteiro, único, clemente, justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido. Então, agora precisamos do arrependimento e que dá a cada um segundo as suas obras. Então, temos elementos novos. Deus não é só dos hebreus, ele é um Deus não só do planeta Terra, é do universo inteiro. Ele é único para o universo inteiro, em qualquer planeta, né? Porque nessa sociedade a gente já tinha conhecimento de que a Terra não era o único planeta, nem era o centro do universo. Então, existem outros planetas, outras galáxias, e esse Deus se aplica a todo o universo. Ele é criador não apenas do planeta, do universo inteiro. E ele dá segundo as obras. Então, cada um vai receber as consequências daquilo que fez. A alegria ou felicidade resulta do fato de agir em conformidade e não ou não com as soberanas leis de Deus. Lembra dos mandamentos, das leis divinas? Pois é, nós temos o livre-arbítrio para transgredir as leis. Temos. Se a gente não seguir os 10 mandamentos, um deles, dois, sim, podemos transgredir, sim, mas qual é o resultado disso? Infelicidade. Então, assim, não é mais uma lei que tem que ser seguida irracionalmente, sem pensar, mas sim uma lei que nos leva, nos conduz à felicidade. Cada vez que a gente transgride qualquer um daqueles 10 mandamentos, resumidos em dois por Jesus, nós vamos colher segundo o que a gente fizer. Então, se a gente causa tristeza e infelicidade, sofrimento, é isso que a gente vai receber em troca, as consequências do que a gente fizer. O progresso incessante. Isso é uma novidade, né? Que nós estamos fatalmente progredindo. Então, a alma vai progredir. Se hoje nós estamos não tão bons, um dia nós seremos melhores. O bem e o amor são uma fatalidade para a alma humana. Se não der para fazer isso numa vida só, vão sobrar outras oportunidades. Nós podemos ter outras vidas para trabalhar os nossos problemas. Temos a reencarnação. Só que quanto mais a gente vai demorar para entender, internalizar e cumprir as leis de Deus, mais a gente vai sofrer ao longo dessas encarnações. Por quê? Porque a gente tem que fatalmente colher o que a gente plantou. Existência do mundo invisível. Então, com o Espiritismo, a gente toma conhecimento da existência de um mundo invisível que toma relação com o mundo material, estabelecendo a fraternidade e solidariedade interdimensional entre o mundo invisível e o mundo visível, material. Então, temos agora o conhecimento de que temos amigos no mundo invisível que nos auxiliam. E também temos inimigos. Essa é a má notícia. Porque assim como nós fazemos amigos no nosso mundo visível, material, nós também podemos fazer inimigos. E esses inimigos não morrem, nem os amigos. Eles apenas mudam de dimensão, da dimensão material para a dimensão espiritual. Então, a nossa responsabilidade é maior, muito maior.
O futuro não é uma vaga esperança, é um fato, uma certeza científica. Então, passa a ser uma certeza, através desse contato com o mundo invisível, temos certeza cientificamente comprovada de que nós vamos sobreviver, nós vamos viver. Nós não morremos, nós sempre vivemos. E aí, com a revelação do Espiritismo, os espíritos nos trazem as leis morais, que são divinas ou naturais, que são as leis que originaram, né, que foram trazidas desde Moisés, mas agora de uma maneira mais inteligente, mais explicada. Não é bem inteligente, é explicada. De uma lei simplesmente colocada para uma lei mais explicada. Bom, atualmente nós nos vemos com alguns dilemas, né? Então, quais são os dilemas que nós temos e que o Espiritismo vem nos ajudar a entender? Então, temos violência, diversos tipos de violência. É o que a gente vê todo dia nas manchetes dos jornais, contra os animais, contra as crianças, contra as mulheres, contra as etnias diferentes, contra o diverso, contra qualquer coisa. Nós somos violentos. Esse planetinha azul está cheio de gente muito violenta ainda. E tem guerras. Como tinha na época de Moisés, tem até hoje. A gente não superou isso. Por quê? Porque somos violentos. Então não superamos as guerras. Então, esse dilema atual é um dilema que nos acompanha desde sempre, né? Infelizmente não superamos. Temos abusos. Abusos hoje em dia são mais explícitos, são mais conhecidos do que eram na época de Moisés. Por quê? Hoje, muita coisa que se fazia naquela época, nós temos a consciência de que são abusos, então apenas refinamos isso, né? Uma vez que nós sabemos e continuamos fazendo, temos mais consciência e mais responsabilidade. Corrupção, uma coisa nova também, a gente nem sabe que sempre existiu, né? E que acaba gerando violência, guerra, como sempre. Faz parte. Vícios. Ah, mas agora a gente tem o vício em drogas que não tinha antigamente. Tinha antigamente outros tipos de vícios. Hoje nós sabemos que os vícios eles não se limitam a situações externas, né? Você pode ser viciado em que você quiser, viciado, porque o vício está dentro de você, não está fora. Então, é uma situação que você tem que superar em você. Censura. Censura para controlar aquilo que a gente não consegue controlar. E até que ponto a gente tem poder de controlar isso? E será que a censura resolve? Não resolve, porque se resolvesse, estávamos bem. Sensualização. Também fruto dos nossos abusos, dos nossos vícios, da violência. Agora a gente está cada vez mais sensualizando e divulgando isso. Porque agora nós temos meios de comunicação, temos mídias, temos várias maneiras de fazer isso. Então só espalhou o problema que a gente já tinha. O problema que era mais difícil, que já era difícil de controlar, agora ficou praticamente impossível, saiu dos limites. Aborto, mais uma situação que sempre existiu, mas que a gente continuava colocando sobre a nossa peneira, né, tentando tapar, agora vira uma coisa exposta. E começam as questões. Quando começa a vida? Quando não começa a vida? É um direito? É uma maneira de controlar as coisas? Os nossos abusos? A sensualização, qual é o papel do aborto? É lícito? Não é lícito? Então,
assédios morais, sexuais, de todos os tipos, que eram comportamentos tolerados antigamente, agora não. Agora, um comportamento que existia agora virou um assédio. E é crime, não é crime? Alguns são, outros não são. Que tipos de assédios nós temos? Tudo isso é a nossa violência explodindo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos desequilíbrios aparecendo. E a tecnologia? Como é que é? A culpa é da tecnologia ou a tecnologia é apenas uma ferramenta? Então, se eu acabasse com a tecnologia hoje, tudo isso ia acabar. Se a gente não tivesse nenhum avanço científico, não tivesse internet, não tivesse a mídia, não tivesse os meios de comunicação, estava tudo resolvido. Se simplesmente eu colocar uma censura na tecnologia, está resolvido. Não tem mais o problema. Não tem a sexualização infantil, não tem os nossos problemas, os nossos desequilíbrios, resolveu tudo. E a ética, como é que fica nisso? Discriminações também acabam se a gente colocar a censura em cima. Se eu simplesmente disser que não pode ter discriminação, ela passa a não existir? E a minha privacidade? Então eu não tenho o direito de ter a minha privacidade? Porque todos querem censurar e cercear a minha liberdade e a minha privacidade. Como é que fica? E as desigualdades vão ser resolvidas dessa maneira? Como é que eu resolvo esse problema de desigualdades? E o envelhecimento, que afinal de contas nós temos agora avanços científicos e tecnológicos que nos permitem viver mais, viver melhor, viver sós, mais solidão, né? Mais doenças que não se tinham, do tipo Alzheimer, demência, e o que se faz socialmente com as pessoas que já estão mais velhas? Simplesmente abandona, esquece. Problema delas, quem mandou viver mais? Suicídio. Será o suicídio fruto disso tudo? Dessa sopa de problemas? Será que se eu resolver isso tudo, eu resolvo o problema, não vai ter mais suicídios? Eu consigo atender a todas as necessidades das pessoas, de modo que elas não se sintam mais rejeitadas e se sintam totalmente acolhidas e não pensem mais em abandonar a vida? E o nosso meio ambiente, que vem sofrendo bastante com o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, as guerras. Ninguém pensa no meio ambiente quando começa a explodir as coisas. E as nossas doenças, os nossos distúrbios, os nossos transtornos, coisas que a gente nem sabia que tinha, que agora já sabe que tem. Pandemias. Será que isso tudo é fruto dessa psicosfera maravilhosa que cerca o nosso planeta, com tantos dilemas e muitos outros que eu não consegui nem colocar nesse quadro, porque eu tenho limite de espaço? Porque, na verdade, o planeta ele está mergulhado nesse tipo de psicosfera. Veja bem. Bom, solução para isso. Não tenho a solução para isso. O Espiritismo não tem a solução, mas ele tem o caminho que Jesus deixou, né? Então, ele faz uma releitura das leis divinas, trazendo, explicitando as leis morais. As leis, seguindo as leis morais, né? Pensando e refletindo sobre elas, cada um pode assumir a sua solução para os seus problemas, né? Então, não conseguiremos solução para o problema como um todo, mas para cada um. Se cada um conseguir resolver os seus,
aquele número de problemas coletivos vai diminuir. Resolver, não, mas buscar a solução podemos. Lei de adoração. Livro dos Espíritos, pergunta de 649 a 663, essa lei nos diz e nos fala sobre a necessidade de se conectar com o Criador, com o divino. E por que é necessário a gente se conectar com o nosso Criador? Por quê? Porque à medida em que eu me conecto com o divino, com o espiritual, eu começo a olhar ao meu mundo material de uma maneira diferente. Eu não vou me limitar apenas aos problemas materiais. Eu começo a enxergar uma dimensão maior. Eu tenho um pai, eu tenho alguém que é responsável também pelo planeta. E se ele está na direção, eu preciso confiar que tudo dará certo, porque ele não me colocaria numa posição para que eu falisse, para que eu desistisse. Ele quer o meu bem. Ele é um Deus de amor. Ele é um pai. Então ele quer a minha felicidade. Mas eu preciso também querer. Não basta ele querer. Eu preciso querer. Então, primeiro, eu preciso pensar no divino, na herança de Deus que há em mim, na minha parte divina. Lei do trabalho. Pergunta 674 a 685. O trabalho não é só uma necessidade material, ela é uma necessidade do espírito. Nós precisamos trabalhar, nos ocupar, agir, porque só através do trabalho é que nós vamos nos desenvolver. Mas não o trabalho apenas da maneira que a gente conhece, que é esse trabalho material, que é necessário para a manutenção do nosso corpo, das nossas coisas, da nossa existência material. E sim um trabalho que nos faça desenvolver a nossa mente, as nossas aptidões, né? Aquilo que nos acrescente, que nos dê prazer. Então, é necessário uma ocupação que nos seja prazerosa. O trabalho é uma coisa que não é opcional, é necessária, é obrigatório. Mas não é obrigatório porque está na lei, não, ela é obrigatório porque eu preciso do trabalho para a minha mente, para o meu corpo, para o meu espírito. Reprodução, lei da reprodução. Nas perguntas 686 a 701, essa lei fala sobre a preservação das espécies e o desenvolvimento da sociedade. Se eu não preservar a família, que é a célula menor da nossa sociedade, se eu não preservar, eu não respeitar, eu não conservar, não proteger a família, que nasce a partir da lei da reprodução, eu não vou ter a sociedade. Eu não consigo me desenvolver em relação ao contato com o próximo. Então, o primeiro contato social que nós temos é com a nossa mãe, com o nosso pai. Então, é necessário preservarmos esse núcleo social para que nós possamos ter um núcleo maior. E através das relações sociais é que nós resolvemos os nossos problemas e nos desenvolvemos emocionalmente e espiritualmente. Nós educamos as nossas emoções. Tudo nasce com essa lei de reprodução. A lei da conservação. Pergunta de 702 a 727 no Livro dos Espíritos. O instinto de sobrevivência
cuidado do corpo e da vida. Então, nós precisamos preservar a vida. Nossa, o nosso corpo, mas também dos outros, porque a nossa vida material, ela é necessária para que nós possamos ter as experiências que nos farão progredir espiritualmente. Então, é necessário preservar a vida, preservar o corpo e manter a vida e o corpo, enquanto ele está funcional, enquanto nós temos o nosso tempo aqui. Lei de destruição. Perguntas de 728 a 765. Se não houver a destruição, não há renovação, a transformação. O que não quer dizer que eu tenha que sair destruindo tudo. A lei de conservação não é contrária à lei de destruição. Elas são complementares. Então, através da lei de destruição, as sociedades se renovam, a natureza se renova, tudo se renova. Mas enquanto não está ainda no ponto da destruição, nós precisamos conservar. Então, nós somos responsáveis pela conservação do nosso corpo e da nossa vida, até que o momento de deixarmos que Deus nos retorne ao mundo espiritual chegue. E ninguém sabe quando é que esse momento é. Então, façamos o nosso papel. Vamos conservar até que não vai adiantar a gente conservar, que vai mesmo. Enquanto isso, estaremos aqui. Lei de sociedade, que é um complemento da lei da reprodução, né? Na pergunta das 766 a 775. A vida social é natural e necessária para o progresso humano, porque através das nossas relações com os próximos, com o nosso próximo, é que nós vamos resolver os nossos problemas emocionais, os nossos problemas de relacionamento, para que nós possamos progredir e nos desenvolver. Se a gente não vive em sociedade, a gente não progride, porque a gente não desenvolve a nossa vida emocional. E a gente precisa desenvolver. Também a nossa vida intelectual, porque através dos problemas que são gerados pelas carências sociais é que nós desenvolvemos o intelecto. Lei do progresso, 776 a 802, a evolução intelectual e moral constante dos espíritos, como consequência de outras leis. A lei de igualdade, 803 a 824, todos são iguais perante Deus, com os mesmos direitos e destino. Isso resolve o problema de preconceitos, eu acho. Talvez, se a gente conseguisse viver bem a lei da igualdade. E a lei de liberdade, que preserva o livre-arbítrio. Perguntas de 825 a 872, o livre-arbítrio como base da responsabilidade humana. Nós vamos colher aquilo que livremente plantamos. O plantio, a semeadura é livre, mas a colheita passa a ser obrigatória porque é uma consequência. Finalmente, lei de justiça, amor e caridade. Veja, é uma lei tripla: justiça, amor e caridade. Por quê? Porque uma coisa está relacionada à outra. São três conceitos intrinsecamente relacionados. Perguntas de 873 a 892. A síntese das leis, baseadas em fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem, sendo a caridade a forma mais pura de amor. Então, a caridade é a chave para nós aprendermos a amar. Nós precisamos da caridade como instrumento para que nós aprendamos ao amor. E agora eu nos deixo com essa frase de Jesus, que está em João, no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo.
Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que ele ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que nós essa vida ir praticando. Oi, Adriana, muito obrigada. Nada. Peço desculpa que eu caí aqui, estou sem internet até agora, estou aqui pelo Mas está bem. celular. Você está bem, não se machucou muito, não, né? Então tá bom. Mas pintou um desespero aqui, mas aí tinha gente aí para salvar, tem a Alessandra, A tá a Marta. Marta estava aqui, Isso, tá todo mundo aqui. então foi ótimo, muito obrigada, muitas reflexões aí Eu que para agradeço a gente. todos. E eu peço para você fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos lá. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e trazer na nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus, que nos assiste ao longo de nossa existência, ao longo de todas as nossas existências. Querido Mestre, estamos mais uma vez aqui reunidos através do nosso contato mental e emocional, que nós possamos estar próximos de Ti e dos Teus mensageiros, que eles nos iluminem, que eles nos auxiliem a seguir o correto, o certo, o justo, o bom e a aprender a amar. E também pedimos, Mestre, nos auxilie nas nossas necessidades emocionais, nossas necessidades espirituais, nos dando paz, saúde, amor, compreensão, paciência para que nós possamos seguir rumo ao nosso progresso. Pedimos também, querido Mestre, que ajude a todos aqueles que neste momento se encontram em situação de carência, de abandono, com problemas de saúde, nos leitos dos hospitais, em suas casas, em hospitais psiquiátricos, aqueles também que estão resgatando os seus erros e refletindo nas casas de detenção, penitenciárias, aqueles, enfim, em situação de abandono, nos orfanatos, nas casas de idosos, aqueles que se encontram abrigados e também aqueles que se encontram desabrigados nas ruas, que todos possam receber o auxílio, a compreensão, a ajuda de que necessitam. Senhor, ajuda-nos a todos, ampara-nos, esteja conosco em cada passo dessa caminhada. E agradecemos por tudo que temos recebido até o dia de hoje. Que assim seja, e passo a palavra para Paula para que ela possa encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Obrigada a todos, obrigada, Adriana, mais uma vez. Então, a gente encerra o estudo da tarde de hoje. Lembrando que semana que vem vai ter a palestra online no domingo, mesmo sendo carnaval, então a gente pode se encontrar aqui no domingo, tá bom? Aí eu peço também para o Adriano ou a Marta, não sei se já pararam a gravação, mas se puder parar aí para mim a gravação. Conseguiram?